E aí, gurizada, beleza? Eu vou começar esse podcast, começar esse episódio, já deixando claro que não é preguiça, tá? Não é má vontade, mas eu quero deixar ele o mais orgânico possível para para que vocês se sintam próximos, né? Ainda mais próximos das ideias que eu vou soltar por aqui. Eu não vou colocar trilha, tá? Eu não vou colocar feito, não vou gravar a introdução. Eu já vou começar os episódios já direto já, tá? Não tô com o microfone ligado, não tô com nada de estrutura, é apenas o meu notebook ligado, né? E eu falando para vocês, tranquilo? Ah, Recentemente eu assisti dois documentários que mexeram muito com o meu sentimento de memória afetiva. Eu lembro que lá em 2001, né, a minha família se mudou de Canoas, né, para Tapes. Eu tinha 10 para 11 anos na época e era um tempo muito bom, né? Tapes era, eu não sei se é ainda, porque eu só tive lá duas vezes desde que eu voltei em 2005. Tapes era uma cidade muito legal de fazer amigos, sabe? De ter proximidade com as pessoas. Porque era uma cidade pequena, né, cara? Era só 16 mil pessoas e toda a gurizada que terminava o ensino fundamental tinha só um colégio na cidade de ensino médio. E ia todo mundo pra lá. Então, inevitavelmente, todo mundo acabava se conhecendo. Né? Os círculos de amigos acabavam convergindo e se expandindo. Né? E quando eu me mudei pra lá, eu senti muito forte a questão do abismo social entre a cidade grande e a cidade interior. Como é viver como é ser uma criança numa cidade grande, como é ser uma criança numa cidade interior, sabe? Na época eu recém tava formando a minha personalidade, né? Eu sempre fui uma criança muito expansiva, muito aberta a fazer amigos, gostava de absorver muitos conteúdos, gostava de fazer amizades também, ampliar os meus ciclos de convivência. Mas tem um tempo nessa transição de infância para adolescência que a gente começa a funilar, começa a refinar os nossos gostos. Principalmente no que diz respeito às artes, né? Música, cinema, teatro, literatura, né? E por aí vai. Ali no final da década de 90, né? Na virada do século 21, o fenômeno pop tinha uma efervescência muito forte, né? Surgindo as boy bands, né? Surgindo não, né? Mas com, com a, com a, com a divulgação, né? Massiva das boy bands na época, né? Os Backstreet Boys, o NSYNC, o Five, aí no Brasil tinha o Twister. Eu sei que lá pra trás já tinha o Polegar, já tinha o Dominó, mas aí bombou muito em tudo que é meio de comunicação, né? Tinha as girl groups, né? As Spice Girls, tinha o Destiny Child, né? Que da onde veio a Beyoncé. Aqui no Brasil tinha o Rouge. Tinha, sei lá, cara, tinha o Rick Martin, né? Bombando também. Tinha as divas pop, a Christina Aguilera, Jennifer Lopez. E, cara, tinha Britney Spears. E, cara, não sei se vocês se lembram, mas teve uma época que a gente não tinha muito acesso a mídias originais porque era muito caro. Então, na época, tinha um programa de computador chamado Nero que gravava CD e DVD, né? Então, sempre tinha aquele primo, aquele parente da capital que gravava os CDs, fazia as coletâneas, enfim, né? E eu lembro que eu tinha umas colegas que ela tinha um CDzinho que, cara, eu passei a sexta, a sétima e a oitava série escutando o mesmo CD na sala de aula, que era o CD que as meninas levavam, que tinha várias dessas. é, Como é que é? Essas divas pop. Eu odiava aquilo porque foi na época que eu tava começando a gostar de rock, eu tava começando a, a gostar de Charlie Brown Jr., assim, a me influenciar. Eu gostei desde criança, eu gostava já. Do rock nacional. Mas eu começava a gostar do Charlie Brown Jr., começava a ouvir o CPM 22, os Detonautas, o Raimundos, que eu já gostava desde pequenininho, né? E as gurias escutavam muito essas diva pop, eu odiava, cara. Ah, não que eu escute ainda, não que eu curta, mas hoje eu tenho um respeito pelas carreiras dessas divas pop, sabe? Por mais que não seja o som que bata na minha telha,
Hoje eu presto muita atenção na parte de composição, tá? E por que que eu tô dando todo esse preâmbulo? Porque eu assisti um documentário da Britney Spears no Globoplay, que é um documentário, assim, cara, que ele é muito pesado, sabe? Ele é um documentário que mexeu muito comigo e me fez ter um certo pesar de ter feito chacota da Britney Spears quando ela rapou a cabeça, sabe? Sabe? Cara, era coisa de adolescente, né? Porque na época eu tava recém começando a minha trajetória em busca daquele sonho inocente de ser um rockstar. E na época eu lembro que ela raspou a cabeça, que ela ficou muito doida. E eu assisti esse documentário, foi muito esclarecedor pra mim. Porque o documentário mostra toda a trajetória dela. Cara, essa mina passou por umas coisas assim que. Cara, é um troço muito difícil, velho. É muito complicado. Porque ela pagou um preço muito caro e muito. Cara, um fardo gigantesco por ser um fenômeno midiático. A mídia. A mídia acabou com a Britney Spears, cara. Porque ela cara, pode falar o que quiser, mas ela tinha o talento dela. Ela tinha a vocação pra ser uma diva pop, né? Mostrou, o documentário mostra o início da carreira dela, passando pela ascensão dela ali, quando ela gravou ali o... Olha a vergonha. Oops, I did it again. Né? Gravou essas músicas aí e tal. Né? O Hit Me Baby One More Time. Sabe aquela coisa fazendo apresentação em colégio, né? E agregando público, crescendo. E, cara, ela era a beleza americana, né? Loirinha, bonitinha, aquela carinha de adolescente, né? Só que quando a pessoa vai crescendo e vai se expandindo no mercado musical e vai crescendo financeiramente, começam a aparecer os tubarões, começam a aparecer as sanguessugas. Dentre essas sanguessugas, apareceu o pai dela, né, cara? Então mostra muito. O mote do documentário é a hashtag Free Britney. E no começo do documentário aparecem algumas pessoas, talvez da geração X, né? Da minha geração, da geração Y, pedindo para que o pai da Britney Spears abra mão da custódia dela, né? Que seria uma coisa muito legítima, tendo em vista o quanto essa mulher sofre por ela viver a vida num cativeiro, cara. Mesmo ela tendo os seus 40 e tantos anos. Cara, é muito triste, assim, tu parar e pensar no que essa mina sofreu. Cara, ela abriu mão de ser mãe com 19 anos por causa que o Justin Timberlake achou que eles eram muito jovens pra ter filhos. Enquanto ela tava, né, se ferrando, né, cara, fisicamente, psicologicamente, em função de um aborto com consentimento de ambos, claro, o Justin Timberlake tava voando por aí, né, cara, fazendo show e coisa, e a mina tava zoada no hospital. Então, cara, eu fico pensando muito no quão feliz, né, a pessoa pode ser se preservando, né, abrindo mão do reconhecimento, abrindo mão do sucesso midiático, da fama, para poder viver uma vida normal, regular, né, e sem esse ônus que muitas vezes acaba com vidas, cara. Quantas pessoas quantos artistas, né, cara, não sucumbiram em função dessa perseguição de paparazzi. E eu não digo só na música, né, cara? Mas na televisão, né? Atores, atrizes, né? Gente que exerce certa influência. E existem artistas que as pessoas ficam bravas, que elas não se expõem tanto, que elas não aparecem. Nossa, pessoa mascarada. E as pessoas não entendem que a privacidade, ela é um direito. E muitas vezes esse direito não é respeitado pela grande mídia, cara. Pela mídia que precisa vender, né? Lá no...
no Reino Unido tem os tabloides, né? Né? E aqui a gente tem, né, desse lado de cá, os paparazzi que perseguem os caras e, meu, isso é uma coisa horrível, cara, é horrível. E, cara, eu fico muito pensativo em, nessa questão de não ter perseguido o sonho de ser rockstar, cara, e vejo o... Por mais que eu tenha as minhas doenças, né, depressão, e agora eu descobri que eu tenho TDAH. Eu descobri, não, né, psiquiatra, né, sugeriu que eu tenho TDAH e faz total sentido. Hoje eu tomo 4 remédios, cara. Mas eu dou graças a Deus de não ter que ficar me expondo, não ter que ficar colocando a minha cara nas coisas, não ter que levantar a bandeira que eu não quero em função de agradar pessoas que estão cagando pra mim, que daqui a 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos vão estar cagando pra mim e vão estar desejando meu mal, talvez sem algum motivo, pelo mesmo motivo que eu odiava Britney Spears. Eu odiava a existência da Britney Spears, cara, porque eu achava que a existência dos meus artistas favoritos, ela tinha que invalidar a existência dela. Olha que patético, cara. Ah, bicho, mas é aquilo, vivendo e aprendendo, né, cara? E eu tinha dito pra vocês que eu tinha assistido 2 documentários. O documentário, cara, é um documentário também muito pesado, que tá saindo agora no HBO Max, que é o Quiet on Set, né? Que é o Silêncio no Set. Que é um documentário sobre a Nickelodeon. E muita coisa que ficou escondida, por mais que. Eu não digo escondida porque já tinham alguns conteúdos polêmicos, né? Sobre os bastidores da Nickelodeon, velho. E tem um episódio específico que traz à tona uma coisa que o Drake Bell, né, o Drake da série Drake Josh, que, cara, ele fala sobre os abusos que sofreu, os abusos, cara, literais, velho, que ele sofreu de um executivo da Nickelodeon. Cara, é nojento, cara, é asqueroso. O negócio, tu tem que ter, cara, nervo de aço, velho, pra tu olhar pra aquilo e pensar, cara, que uma criançada, cara, que tava começando a fazer sucesso na época, começando aquele sonho de ser artista, ó, de olhar pra TV, ver os ídolos e olhar para aquelas crianças que na época tu enxergava, pô, olha que divertido, né? O Drake Josh, o iCarly. Além do Drake Bell, mostra também a trajetória da Amanda Bynes também, que era uma atriz mirim, né, uma artista mirim da época, que também passou por esses maus agouros com produtores, com executivos da Nickelodeon. Mas, cara, ela entrou numa coisa assim de autodestruição, sabe? Assim como o Drake também. O Drake ainda fez alguns trabalhos. Só que, cara, o Drake ele foi abusado sexualmente, cara. Vocês imaginam isso? O cara era um menor de idade. E era um sucesso, ele tava começando a carreira musical também, né? Que é um cara talentoso, tocava guitarra, cantava, né? Atuava, né? E era um sucesso na época, cara. Só que é muito difícil tu desassociar hoje, depois que tu olhar, assim, a série, se não me engano, são 4 episódios. Tu olhar para aquilo, cara, é muito difícil tu desvincular a, os programas das coisas que aconteciam nos bastidores da Nick quando tu acaba sabendo, cara. Assim, eu até eu consigo. Eu tenho uma coisa da memória efetiva muito forte, então eu me divirto assistindo Drake Josh, sabe? É aqueles seriadinhos bobinhos, assim, que às vezes eu me pego assistindo com meu filho, dando risada, assim, porque é coisas bobinhas e divertidas. Eu consegui, assim, porque o Drake, ele fala que... O Drake, ele começou no Amanda Bynes Show, mas o Drake Josh veio posteriormente, mas ele fala que as gravações do Drake Josh era meio que um
um porto seguro pra ele, que era onde ele se sentia bem, que não tinha lá o cara que abusou dele. Mas é muito pesado, cara. É muito triste tu pensar que o preço que a exposição tem, cara. E entender a importância de muitas vezes se autopreservar. Uma política que eu adotei pra minha vida na verdade, são duas coisas assim que eu tenho levado como. Como. Como é que eu posso dizer, cara? Como diretrizes pra uma boa convivência e pra conseguir viver comigo mesmo, cara. Uma coisa, eu evito ao máximo hoje em dia usar redes sociais pra fazer comentários negativos, cara. Porque às vezes a gente não sabe pelo que a pessoa tá publicando. Então, por mais assim, existem recursos que te fazem ver cada vez menos algumas coisas. Existe o silenciar, existe o deixar de seguir, existe o bloquear. Cara, um documentário, um comentário negativo, cara, pode influenciar negativamente no dia de uma pessoa, cara. Então eu tento, assim, muito mais valorizar coisas positivas das pessoas do que destacar coisas negativas. Ou, assim, fazer críticas simplesmente pra só pra dizer que fez, sabe? Só pra estar lá e querer parecer. Uma das coisas que eu leio em comentários de publicações é o quão presunçosas são as pessoas quando elas dizem: Oh, nossa, que pessoa, que atitude legal, ganhou o meu respeito. Ah, para, como se o teu respeito fosse algo que, nossa, tem que passar por um crivo, uma triagem pra dizer o que é bom ou ruim. Ah, vai se deitar, né, mano? E outra coisa também que eu adotei pra minha vida, eu só dou opinião quando alguém me pergunta alguma coisa. Se alguém não me perguntar, eu não vou opinar. Se a pessoa entrou no meu espaço, se a pessoa tá ouvindo esse podcast e dizer assim, não, mas o que tu falou tá errado, cara, não me interessa, sabe? Eu tô expondo ponto de vista. Eu não quero estar certo ou estar errado. Eu mudo de concepção o tempo todo, cara, com base naquilo que eu vivo no dia a dia. Eu baseio minha opinião na materialidade das coisas que eu vejo, das coisas que eu vivo, das coisas que eu sinto, das coisas que eu percebo. Muitas vezes eu me pego pensando assim nas coisas, nas cagadas que eu fiz, cara. E, e eu entendo o porquê que eu fiz. Porque talvez na época eu achei que era certo pra mim. Então eu sou fruto de muitos erros e acertos. Assim como tu tá ouvindo esse podcast, tu é fruto dos teus acertos, dos teus erros e do teu contexto. Tu não é certo e tu não é errado, sabe? Para muitas coisas a gente pode ser exemplar e para outras a gente pode melhorar. Por mais erradas que sejam as nossas atitudes, nós temos tempo de rever, de repensar, de buscar alguma coisa diferente, de olhar as coisas pelo outro lado do prisma, sabe? A gente não é uma coisa é, bilateral, cara. Nós somos seres pensantes, nós somos seres racionais. Nós sabemos distinguir o que moralmente, o que eticamente é certo e errado. Mas talvez o meu certo possa ser o teu errado, e o teu certo pode ser aquilo que eu veja como um erro, como um equívoco. Só que eu não quero que a minha ideia prevaleça sobre a tua. Eu quero que. Eu quero poder respeitar o que tu sente e que tu respeite aquilo que eu sinto. Sabe? E que seja uma relação respeitosa e que seja uma relação de bom convívio. Para que o Jason, né? A pessoa que tá ouvindo aí, né? Tu, seja meu amigo, conhecido, ou pessoa que alguém indicou e tá ouvindo, pra que a gente possa olhar pra trás e pense, nossa, ó, como eu fui babaca. Ainda bem que eu não sou mais assim. Ou, cara, aquilo que eu fiz foi tão legal, velho, eu vou fazer de novo, né? Porque esses dois documentários que eu assisti, tanto a, o, o
O da Britney Spears eu não lembro agora, deixa eu ver se eu acho aqui o nome do documentário. Cadê aqui? Em Busca de Liberdade, né? Controlling Britney Spears em Busca de Liberdade. E o Quiet on Set, eles me mostraram, eles me ensinaram o poder que a autopreservação tem em cima das nossas vidas, do nosso contexto, da nossa realidade e da materialidade das coisas. Em vez da gente idealizar um mundo que talvez ele exista somente dentro da nossa cabeça, muitas vezes a gente idealiza coisas que quando chega na hora de alcançá-las, quando elas deixam de ser intangíveis, talvez muitas vezes a gente chega num topo, olha para baixo e tá, é isso, sabe? E aí a gente tem que recomeçar tudo de novo, tem que reaprender a andar com os próprios passos, porque a gente precisou errar para conseguir para conseguir evoluir, para conseguir andar para frente, sabe? Aqueles 2 passos que a gente dá para trás para dar 10 passos para frente, né? E dentro dessa progressão, a gente vai, né, adquirindo coisas, fazendo amigos, conseguindo boas coisas, porque nós, como seres humanos, consumistas que somos, temos que ter nossas coisas, né? O mundo exige isso, né? Se eu não tiver um notebook, se eu não tiver um fone de ouvido, um microfone, eu não consigo fazer isso. Então, a gente precisa ralar, a gente precisa batalhar, a gente precisa evoluir, a gente precisa buscar a nossa evolução sem pisar em cima de ninguém e sem nos autodestruir. A gente pode conseguir isso e eu acredito e acredito que vocês também conseguem. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não sei quando é que vai ser o próximo episódio. Quando eu tiver vontade, né? Quando eu tiver disposição, porque agora a minha rotina tá meio que estabelecida, então tô catando esse tempo aqui, felizmente, e eu não vou prometer pra vocês, mas eu quero sim gravar mais episódios pra dividir pontos de vista, dividir experiências com vocês, e quero que vocês também, aí no Spotify tem ali os comentários ali, diz ali o que achou do episódio ali, cara. Alguns ouvintes aí têm essa interação, eu acho muito legal. E talvez dali possam surgir alguns mods para outros episódios. Beleza? Forte abraço a todos e tchau.